Olá, vamos para mais um vídeo, trabalhando com a minha argamassa AC3 branca da Cola Vit, usando máscara e luvas para mexer na argamassa. Eu passo na peneira e coloco a água. Esse é meu copo medidor. Nessa bacia coloquei 3 copos. Então eu já deixei tudo pronto para adiantar aí o processo no vídeo. Olha como eu gosto de trabalhar com a minha massa. Ela é mole, mas ela é consistente. Olha só, é mole, mas é consistente. É desse jeito que eu gosto de trabalhar. Dá para ver no fundo da bacia. É dessa forma. Vou usar 2 potinhos para fazer a cor, então vou colocar 2 colheres de massa pronta para cada potinho. Vou pegar o corante líquido amarelo e vou pingar 15 gotas. Quando a massa engrossa, coloca um pouquinho de água que ela volta ao normal. Olha esse amarelo. Pegando o corante líquido preto e vou pingar 4 gotas. Olha a cor que ficou, um verde musgo. Vamos fazer uma outra cor, vou usar o corante líquido laranja e vou pingar 20 gotas. Engrossou a massa, vou colocar um pouquinho de água para ela voltar ao normal. Olha a tonalidade desse laranja, é assim que eu quero que fique. Pegando a bacia e mexo novamente. Agora vamos para o meu molde. Gente, eu vou fazer essa peça para mim. Então, é uma boleira. Então, eu vou usar o fundo. Tinha umas marcas, tirei com a lixa d'água. Vocês viram aí o fundo. Vai ficar um fino. Meu medo é esse, mas vamos fazer. Tudo é um teste. Eu amei essa boleira. Passando vaselina líquida no molde. Vou colocar ali do lado e pegar a massa novamente, mexer, misturar muito bem. E agora vou pegar o corante líquido marrom, vou pingar na massa. Vocês viram aí como eu pinguei, eu pego o meu palito, molho a tinta e vou fazendo os outros desenhos, porque o corante ele é concentrado, então você consegue reaproveitar ali com os pingos. Eu deixo dessa forma. O que eu vou fazer agora? Com o corante líquido ocre, vou pingar uma gota. Com o meu palito de dente, vou molhar e vou fazer os desenhos em cima da cor marrom. Então, é assim que eu vou deixar bem suave, mas vocês podem carregar como eu já mostrei em outros vídeos. Gosto de mexer a bacia e fica com esse efeito marrom com ocre. Mexendo as cores, pegando o molde e agora vou colocar com colher. Então, eu tenho que colocar devagar, porque vocês viram aí o fundo, né? Em relação à borda. E o fundo que vai ficar os desenhos. Então, eu faço sempre alguns efeitos. Dou uma chacoalhada, uma batidinha para a massa ficar uniforme. E vou entrando com as cores e vou fazendo os efeitos.
Com a colher, repara que eu pego o desenho que tá na bacia e vou jogando para que fique com a parte de baixo o desenho. Olha só como que eu faço, eu jogo dessa maneira. Vou mexer no molde para a massa ir acertando e aproveitando, já vou vibrar para as bolhas de ar subir e vou vibrando dessa maneira. Aí eu verifico, coloco um pouquinho mais de massa e vou vibrando. Onde eu estou mostrando para vocês, eu exagerei na massa. Eu poderia até tirar, mas eu vou deixar dessa forma mesmo. Com o meu palito, vou furar as bolhas de ar que subiram. Nossa, essa peça deu bastante bolhas. Então, eu fui furando com palito de dente também. Sobrou massa, mas eu vou fazer uma outra peça com ela. O objetivo é essa boleira. Então, vou deixar secar por 3 ou 4 dias e voltarei para desenformar. Essa peça eu deixei 3 dias no molde. Olha como ela clareou bastante. Então, eu coloco a toalha, dou uma empurradinha no molde e entro com o secador quente. Quando eu entrei com o secador quente, eu escutei um estralo. Falei, pronto, rachou a peça. Aí eu fiquei olhando, verificar o que tinha acontecido, fiquei pensando. Aí eu falei, não, vou tentar mais uma vez. No molde tem uma marca que eu não tinha reparado. Então, ele segurava a peça para não sair do molde. E também rachou, como eu mostrei para vocês aí. Infelizmente, eu perdi essa peça. Então, tem que tomar muito cuidado no molde quando tem umas marcas que não consegue. Olha, tá vendo? Eu tô tentando tirar e não sai. Tá quase saindo, mas já tinha rachado. É claro que eu ia postar esse vídeo e mostrar para vocês que não é tudo mil maravilhas, que as peças saem perfeitas. Tá aí, quebrou todinha. Estou mostrando para vocês que também acontece comigo. Então eu fiquei olhando o molde e vi que realmente ficou muito fino e aquela marca nele, que estava difícil de sair, como eu estou mostrando aí para vocês. Vou tentar melhorar esse molde porque eu quero sim fazer ele novamente. Para quem me conhece e me acompanha sabe que eu sou meio teimosinha. A peça, ela tinha ficado muito bonita, mas eu reparei que ficou leve demais, fino demais. Comente aqui, já aconteceu com vocês? E não se preocupem, que eu vou dar um jeito nesse molde e vou fazer novamente. Espero vocês no próximo vídeo.